No dia 26 de maio de 2013, o Jascon 4 afundou em mares agitados. Uma equipe de mergulho de saturação no navio de apoio Helvec Tucan foi chamada para recuperar os corpos dos 12 marinheiros a bordo. O que eles não sabiam é que um homem sobreviveu, preso em uma bolsa de ar no navio submerso, a 30 metros abaixo da linha d'água. No dia 26 de maio de 2013, havia 6 mergulhadores de saturação trabalhando a bordo do Helvec Tucan. O Helvec Tucan é um navio de apoio a mergulho fretado pela empresa West African Ventures. Mergulhadores instalam tubulações de óleo a cerca de 70 metros de profundidade quando a chamada chega. A cerca de 65 milhas náuticas da posição deles, um rebocador, o Jascon 4, que é outro navio operado pela West African Ventures, virou e afundou. A West African Ventures entra em contato com Colby Verret, o supervisor de mergulho do Helvec Tucan, e pede a ele e sua equipe para recuperar os corpos dos 12 homens a bordo. Embora isso não faça exatamente parte das atribuições deles, mergulhadores de saturação sabem que podem ser chamados para essa tarefa sombria durante a carreira. Eles também sabem que um dia pode ser com eles, e outro marinheiro ou mergulhador faria o mesmo por eles. Agora, eles têm 2 problemas. O primeiro problema é que os mergulhadores estão sob pressão equivalente a 70 metros de profundidade, e o Jascon 4 afundou em 30 metros de água. Eles não podem simplesmente subir para 30 metros, porque seus corpos absorveram nitrogênio e hélio equivalentes à pressão de trabalho. Vai levar quase 20 horas para que eles possam subir com segurança até 30 metros e permitir que o excesso de hélio e nitrogênio saia de seus corpos. Esse processo é chamado de descompressão, e vou explicar isso com mais detalhes mais tarde neste vídeo. O segundo problema que eles enfrentam é que os barcos são lentos. 65 milhas náuticas são cerca de 75 milhas ou 120 quilômetros de distância. Para a maioria de nós, pensar em dirigir essa distância levaria pouco mais de 1 hora. Mas o mar foi agitado pela mesma tempestade que afundou o Jascon 4, então a viagem até o local do acidente será lenta. Na verdade, vai levar cerca de 17 horas para chegar lá, a uma velocidade de cerca de 4 nós ou milhas náuticas por hora. Nós 2 conseguimos andar quase tão rápido quanto este barco viaja nessas condições de tempestade. Felizmente, o tempo de navegação até o local da barcaça afundada vai levar aproximadamente o mesmo tempo que a descompressão. Então, eles preparam o local de trabalho, trazem a cápsula de mergulho para o convés e a acoplam ao habitat. Depois partem. Mayday, Mayday, Mayday. O rebocador Jascon 4 virou e está afundando. Ela tem 12 tripulantes a bordo. A localização fica a 14 milhas. Por volta das 5 da manhã do dia 26 de maio de 2013, Harrison Okin, o cozinheiro a bordo do Jascon 4, se levanta para preparar o café da manhã para a tripulação. Ele destranca a porta da cabine e vai até o banheiro. O mar está agitado e por isso Harrison se segura quando, de repente, o barco é atingido por uma onda muito maior do que as outras que vinham passando. A força da onda vira o rebocador e, ao cair do topo da onda, ele bate no mar com tanta força que racha o casco do barco e a água começa a entrar imediatamente. Harrison arromba a porta e corre em direção à escotilha de emergência, onde 3 de seus companheiros de tripulação já estão tentando escapar. Antes que ele chegue lá, a água invade e enche o corredor, engolindo os outros 3 tripulantes e arrastando-os para longe. O rebocador Jascon 4 foi atingido por uma onda gigante em mares agitados. Ele capota imediatamente e afunda. É um dos 3 rebocadores que estão rebocando um petroleiro. A missão deles é estabilizar o petroleiro em meio ao mar agitado. Um dos navios que está navegando junto envia um pedido de socorro pelo canal 16. O canal 16 é o canal de rádio monitorado por todos os navios. Se algo acontecer no mar, você faz um pedido de socorro pelo canal 16 e sabe que todos os navios estão ouvindo o mesmo canal, então eles vão receber seu pedido de ajuda. O Jascon 4 afunda tão rápido que o capitão não consegue pedir socorro. O local desse acidente fica a cerca de 14 milhas náuticas da costa da Nigéria e um helicóptero é imediatamente enviado para procurar sobreviventes. Ao final do dia 26 de maio, nenhum corpo foi encontrado e a busca por sobreviventes é cancelada. A West African Ventures contata agora um dos navios de sua frota,
o Elvek Tokan, para pedir que seus mergulhadores localizem a embarcação afundada e busquem corpos. O Elvek Tokan chega ao local no final do dia 27 de maio, o mar se acalmou e eles conseguem iniciar a busca. Eles possuem as coordenadas do local onde o Jascon 4 afundou, mas ainda precisam achá-lo no fundo do mar, já que as correntes o afastaram da última posição conhecida. O Elvek Tokan possui 6 mergulhadores divididos em 2 equipes que trabalham continuamente. Eles enviam um sino de mergulho a até 30 metros ou 100 pés de profundidade. Um mergulhador permanece no sino de mergulho para dar suporte e 2 mergulhadores entram na água. Após localizar o Jascon 4 virado na areia a 30 metros de profundidade, os mergulhadores precisam achar um modo de entrar no navio afundado. A costa da Nigéria é notória por piratas, então é protocolo padrão trancar e fechar todas as escotilhas do navio e todas as portas internas. Isso quer dizer que os mergulhadores devem arrombar o Jascon 4. Os mergulhadores são engenheiros subaquáticos, então eles estão equipados com ferramentas e maçaricos de solda subaquáticos, que vão ajudá-los a quebrar as travas e entrar. Depois de abrir uma escotilha externa, agora eles precisam começar a tarefa perigosa de entrar no navio e procurar de cabine em cabine. O Jascon 4 está de cabeça para baixo e repousando de forma precária sobre o topo do mastro. O topo do mastro é a seção mais alta do navio, onde ficam o rádio-baliza e as bandeiras da embarcação. Não é um suporte estrutural, mas agora está sustentando o peso da embarcação, o que a torna instável. Se ceder com um mergulhador dentro, ele pode ficar preso ou ser esmagado. Um mergulhador aguarda fora para ajudar a passar o cabo umbilical para dentro do naufrágio, enquanto o outro entra no naufrágio em busca de corpos. O umbilical é um conjunto de tubos que fornece gás aos mergulhadores e cabos para comunicação bidirecional com o navio e outros mergulhadores. A busca por corpos é um processo lento. A visibilidade na água é baixa em certos momentos, obrigando-os a tatear no naufrágio. É um navio desconhecido que está de cabeça para baixo e eles precisam manter a orientação em mente enquanto avançam pela embarcação. Hora após hora, eles trabalham incansavelmente. Mesmo esperando encontrar corpos, ainda é uma experiência arrepiante esbarrar em um corpo flutuando na água turva. Na tarde do dia 28 de maio, 2 dias após o naufrágio do barco, a equipe de mergulho já havia retirado 4 corpos. O supervisor de mergulho, Colby Verrett, lidera sua equipe de mergulhadores sul-africanos. Na campânula está Andrei Erasmus. Na água estão os mergulhadores Daryl Ursthuizen, que está passando o cabo umbilical para Nico Van Herden, que está prestes a entrar no Jascon 4. Os mergulhadores estão respirando uma mistura especial de gases composta por oxigênio e nitrogênio, semelhante ao ar que respiramos, e eles adicionaram hélio à mistura. Isso é chamado de trimix, que é comum para mergulhadores de saturação. Em profundidades abaixo de 20 metros ou 66 pés, o nitrogênio começa a ter um efeito narcótico, que os mergulhadores chamam de efeito Martini. Quanto mais fundo você vai, mais bêbado fica. O nitrogênio é mais denso do que o hélio, então o hélio entra e sai dos tecidos do seu corpo um pouco mais facilmente do que o nitrogênio, e reduz os efeitos da narcose por nitrogênio. Mas como o hélio não é tão denso quanto o nitrogênio, ele também conduz o calor para fora dos tecidos do seu corpo mais rapidamente do que o nitrogênio. É por isso que, quando você respira hélio de um balão, sua voz fica mais aguda. O hélio está resfriando sua laringe, o que muda o tom da sua voz. E por isso esses mergulhadores soam como o Tico e o Teco. Descendo. Estamos descendo. Estamos descendo. Nico entra nos destroços. Ele se orienta e segue pelo corredor. Ele entra nos aposentos dos oficiais em direção à proa do navio. Na água sombria, Nico vê uma mão. Um arrepio percorre sua espinha. Ele calmamente se aproxima para puxar o corpo em sua direção, para que possa retirá-lo do navio e levá-lo de volta à superfície. Mas então seu coração quase para quando a mão agarra a dele, como se o corpo tivesse voltado à vida. Nico se assusta, mas rapidamente recupera a compostura. Se você pesquisar a história, verá relatos de que Harrison ouviu a chegada deles e bateu no barco para avisar que estava lá dentro. Não acredito que os mergulhadores tenham ouvido. Quando Nico o encontrou, tanto ele quanto Colby, o supervisor de mergulho, ficaram surpresos, e você pode ouvir Colby dizer: "Se eles soubessem que havia alguém vivo lá dentro,
Já teriam começado a planejar um resgate e saberiam o que iriam fazer ou, pelo menos, estariam preparando um plano. Nico percebe que o sobrevivente fica aliviado ao vê-lo. Ele também se impressiona com o cara mantendo a compostura. Essa compostura o manteve vivo por 2 dias em uma bolha de ar em um navio afundado a 30 metros abaixo da linha d'água. Agora sabemos que o sobrevivente é Harrison O'Keefe, que sobreviveu por 63 horas em sua bolha de ar. Durante esse tempo, ele improvisou uma pequena jangada para se manter acima da água, ouviu o que só podia supor serem seus colegas sendo devorados por peixes ou tubarões e rezou para que sua vida fosse salva. Para entender os problemas de resgatá-lo, é preciso dividir as questões em curto e longo prazo. Curto prazo são as próximas horas, e longo prazo são os próximos 3 dias. O problema mais imediato enfrentado por Harrison é que seu bolsão de ar está lentamente se enchendo de dióxido de carbono a cada respiração que ele exala. O dióxido de carbono vai envenená-lo e matá-lo antes que falte oxigênio. A 30 metros de profundidade, seus efeitos são ainda mais intensos que na superfície. A solução é adicionar gás respiratório ao bolsão de ar, mas isso cria 2 problemas. O problema inicial é que os mergulhadores usam Trimex, mistura com hélio, e não sabem se é seguro para Harrison respirar isso de imediato. Os mergulhadores têm algum tempo para se aclimatar ao hélio enquanto descem, mas Harrison já está em profundidade. Após consultar um médico hiperbárico especializado, decidem que o risco é muito baixo. Harrison já teria absorvido nitrogênio equivalente à pressão da água ao redor. Na prática, ele já é um mergulhador de saturação. Qualquer hélio que os tecidos do corpo dele pudessem absorver teria que substituir o nitrogênio que seu corpo já absorveu, o que seria um processo lento, não diferente dos mergulhadores descendo devagar. O próximo problema é levar uma mistura de gases até Harrison. Eles têm 2 opções. Nico pode liberar gás do capacete dele para renovar o bolsão de ar. Isso aumentaria o oxigênio na bolsa de ar e reduziria a porcentagem de dióxido de carbono. Parece simples, mas os mergulhadores precisam ter cuidado. O navio já está apoiado no topo do mastro, o que o torna instável desde o início. Se eles simplesmente liberarem gás na bolsa de ar, estarão aumentando a flutuabilidade do navio. É como inflar um balão debaixo d'água. O navio começa a flutuar, o que vai desestabilizá-lo, e eles correm o risco de o navio virar de lado e possivelmente prender Nico. O ar que mantém Harrison vivo pode escapar e ele se afogar antes do resgate. Eles já estão preparando um capacete de mergulho no sino para levar até Harrison, mas o capacete é pesado. Ele se chama capacete de mergulho Kirby Morgan. Confira o link na descrição do vídeo. É o capacete favorito dos mergulhadores comerciais. Quando Harrison colocar o capacete, terá ar, mas não conseguirá manter a cabeça fora d'água por muito tempo. Na água não sentirá o peso do capacete. Mas assim que ele coloca, fica tão pesado que ele precisa entrar na água. Ele não consegue ficar sentado na sua jangada improvisada com esse equipamento pesado, mas a água está fria. Não é tão fria quanto o Mar do Norte. Mas Harrison está preso há 60 horas e já sente frio, então não pode ficar na água gelada esperando por um plano. O capacete deve ser colocado apenas quando eles forem resgatá-lo, ou seja, Nico precisa liberar gás no bolsão de ar antes. O bastante para renovar o ar, mas sem deixar o barco instável. Nico também leva uma garrafa de água para Harrison se reidratar. Ele ficou preso por dias sem comida e água. O problema a longo prazo é que eles não podem simplesmente trazer Harrison para a superfície. Harrison ficou preso em uma bolsa de ar a 30 metros de profundidade, onde a pressão é 4 vezes maior que na superfície. Se você mergulhar e respirar ar comprimido, o nitrogênio desse ar fica comprimido. O nitrogênio comprimido é absorvido pelo seu corpo. Todos nós temos nitrogênio no corpo. Isso é normal. Mas quando você mergulha, seu corpo absorve mais nitrogênio. Para mergulhadores recreativos, eles absorvem apenas uma pequena quantidade, então não precisam descomprimir. Mergulhadores de saturação absorvem nitrogênio até que a pressão dentro do corpo deles atinja a mesma pressão da profundidade em que estão. O corpo deles fica saturado. Digo nitrogênio, mas para isso nitrogênio e hélio agem igual. Como Harrison está sob pressão há mais de 2 dias, o corpo dele está saturado de nitrogênio. Se ele subir direto à superfície, terá doença descompressiva, também chamada de BENS.
Isso significa que ele precisa subir devagar e descomprimir ao longo de 3 dias. E é exatamente isso que o médico hiperbárico sugere. É muita sorte que Harrison tenha uma equipe de mergulho de saturação com sino de mergulho realizando o resgate. Se ele tivesse sido encontrado por mergulhadores usando um sistema convencional de mergulho autônomo, ele estaria morto quando chegasse à superfície. O resgate só é possível graças ao sino de mergulho e ao habitat de saturação no Elvec 2 Nico, auxilia Harrison a colocar o capacete Kirby Morgan. Em seguida, ele manobra Harrison pelo corredor do Jascon 4A. A partir daí, Nico e Daryl o levam até o sino de mergulho. O sino de mergulho é selado para manter a mesma pressão e Harrison é levado ao convés do Elvec Tucan, onde ficará pelos próximos 3 dias em uma câmara de descompressão. Nos 3 dias seguintes, Nico permanece ao lado dele. Ele alimenta Harrison, administra os remédios prescritos pelo médico hiperbárico, troca a roupa de cama e cuida dele até que recupere a saúde, enquanto a pressão é liberada e seu corpo se ajusta à superfície. Depois que a descompressão de Harrison é concluída, um helicóptero o leva de volta para a Terra e Nico retorna à câmara para poder voltar ao trabalho de instalar dutos de petróleo a 70 metros de profundidade. Depois do seu sofrimento, Harrison jurou que nunca mais chegaria perto do oceano, mas ele acabou se tornando um mergulhador comercial e diz que adora estar debaixo d'água.